Paz do Senhor, meus irmãos. Todo mundo vivo? Só 3 vivos? Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Como vocês estão? Bem? Como passou o mês de maio? Na presença do Todo-Poderoso? Como passaram o mês de maio? Na presença do Todo-Poderoso? Amém. Mais um mês se inicia. Mais um mês que o Senhor tem cuidado de nós. Mais um mês passou. E nós vimos a manifestação do amor dele na nossa vida. Porque estamos aqui com saúde. Estamos vivos. Viemos aqui hoje para adorar ele. Viemos aqui mais uma ceia para sentar junto da mesa entre irmãos, a família de Cristo. E a última semana de maio para mim é sempre especial, que é o aniversário do Isaac. E segunda-feira, para quem tinha um diagnóstico de 4 meses de vida, o Isaac completa 9 anos. E todos sabem da nossa luta com o Isaac. Vários de vocês frequentam a minha casa. Sabe que às vezes não é fácil. Vai mudando o tempo, vai mudando as dificuldades, vai mudando as lutas, vai mudando as dores. Mas em tudo isso Deus tem nos trazido ao amadurecimento, ao entendimento de que eu preciso fazer e estar à disposição dele. Ah, mas é fácil? Claro que não, meus irmãos. As nossas lutas nos machucam às vezes. As nossas lutas extraem de nós muitas lágrimas. Mas não só de tristeza, ela também extrai de nós as lágrimas de saber que quando você está lá aos pés do Senhor, Ele está com você. Ele não te desampara. Ele está lá ouvindo a sua oração e recolhendo cada uma dessas lágrimas. E esse Deus zeloso, maravilhoso, que por mais que eu tinha um coração afastado dele, era religioso e não um discípulo. Esse Deus é tão bom, mas é tão misericordioso, é tão profundo esse amor, que Ele manda para minha família uma criança pura. Então, à medida que esse Deus trabalha na minha vida, nas minhas dificuldades, nas minhas carências, nas minhas fraquezas, o amor dele é revelado na contrapartida de dar para mim algo puro, que ele venha equilibrar a minha balança, para saber que eu não estou sozinho. Por mais que o meu coração, muitas vezes longe, afastado dele, o amor dele é tão profundo, mas tão profundo que eu não consigo entender que para me colocar no prumo, para que eu pudesse fazer a vontade dele, ele me dá algo tão especial. À primeira vista parece que isso é tão terrível. À primeira vista parece que eu fui esquecido, que ele não me amava, que ele estava me punindo. Mas vai passando o tempo, e ele vai trabalhando, Ele vai nos abraçando,
E a gente vai vendo o quanto Ele nos ama. O quanto Ele quer só para Ele. Porque Ele não divide nenhum de nós com ninguém. Com ninguém. Talvez você chegou aqui com muitas dores nessa noite. Esse Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não disse: você que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim, que eu vou tirar o fardo, a carga, que eu vou tirar o jugo. Não, ele disse: eu vos aliviarei. Eu não estou dizendo do cansaço físico, porque o cansaço físico, se eu chegar na minha casa, tiver uma noite de sono, se eu descansar e tiver uma boa alimentação, amanhã eu vou acordar bem. Eu estou falando do cansaço da alma. E para esse cansaço é a mesma coisa. Eu me alimento e eu descanso nele. É isso que ele veio falar. Porque o mesmo Jesus disse: no mundo tereis dores, aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vocês também vencerão. Então ele não veio tirar a nossa carga, o nosso jugo. Ele veio aliviar. Alívio não é sinônimo de não existência. Não existência de dores, sofrimentos, tristezas. E com a queda do homem, entra no mundo o quê? O pecado. E com o pecado traz todas essas dificuldades que nós passamos. Às vezes a falta da saúde, a dor, a tristeza, a saudade, que muitas vezes nós não entendemos, mas a saudade do Criador, do nosso Pai. A saudade de estar com Ele. Porque nós somos criados para estar com Ele, meus irmãos. Nós não fomos criados, justificados, restaurados para viver longe dEle. Não, nós queremos a presença dEle. E por muitas vezes nós sentimos saudades. E qual a sua dor nessa noite? Como é que você entrou aqui nessa noite? Qual as suas perguntas para você mesmo? Ou para Deus? Qual é a sua indagação? Como que você chegou aqui nessa noite? Qual é a sua dor? A Bíblia vai dizer em Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Vou repetir. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. E o tema da minha palavra essa noite: o amor que não nos poupa da dor. De repente a sua dor é a dor de ser um verdadeiro cristão. Uma dor de negar a si mesmo. Uma dor de abrir mão de tudo que o mundo diz que é bom. Uma dor de servir verdadeiramente Deus.
de abrir mão das suas paixões, das suas vontades, dos seus sonhos, para que Ele trabalhe em você, para que o reino e a justiça dEle seja estabelecido através da sua vida. De repente você tem essa dor. De repente você tem outro tipo de dor. A dor de estar distante do Criador. A dor de não conseguir negar a si mesmos, dos prazeres da carne, deste mundo. De não viver verdadeiramente aquilo que um discípulo de Jesus deve viver. Qual a sua dor nessa noite? O que é que te machuca? O que é que arranca dos seus olhos lágrimas? Qual é o tipo de dor que você tem? Porque no mundo vocês terão dores. Que evangelho é esse? Abastança financeira? Que evangelho é esse? De não sofrimento? Que evangelho é esse? Que você pode tudo? Qual a sua dor? Meus irmãos, acredite em mim. Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, a vida do meu filho continuaria do jeito que Deus quer. Muito crente desanimado, porque fica olhando a vida de um ímpio, acha que o que vê, a aparência é aquilo realmente que vai no coração. Você já tem tudo, meu querido. Você vai morar no céu, meu querido. Você não vai morrer, meu querido. Você vai viver eternamente. Por que tanta frustração? Os nossos olhos é aonde, meus irmãos? Na cruz. Nós estamos caminhando para a crucificação de nós mesmos. Por que tanta falta de consciência de que você não precisa de nada a não ser de Jesus? De que você já é suprido pelo maior amor do mundo, que não te falta absolutamente nada? Mas independente da dor que você entrou aqui, seja por ser verdadeiramente um discípulo, ou pela dor de estar afastado, de estar longe do caminho dele, não importa qual dor seja, ela é a manifestação do amor de Deus na sua vida. Você não saiu da sua casa em vão. Ele não te trouxe aqui para mais um domingo somente. Ele te ama tanto que Ele já sabia que hoje você estaria aqui. Ele já sabia, pelo grande e infinito amor dEle, que você estaria aqui. Ele prepararia uma mesa para você. Ele te diria: não temas, meu filho, continue, porque eu te amo. Eu te amei primeiro, mesmo antes de você me amar. Eu dei o que eu tinha mais de precioso, mesmo quando você nem me enxergava. A diferença é, qual dor que você tem? Essa dor, ela só irá ter fim para uma opção. Aqueles que sentem dor de não entregar a sua vida a Jesus, de não negar a si mesmo, de não abrir mão dos prazeres desse mundo, de ser constituído amigo do mundo. E nós vamos ler daqui a pouco. Essa dor jamais passará.
Mateus 13, 41 e 42, o próprio Jesus disse: mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo, onde há choro e ranger de dentes eternamente. Que tipo de dor você tem? A dor de não entregar verdadeiramente a sua vida a Jesus? Essa dor irá continuar eternamente. Mas se a sua dor for a dor daqueles que servem Cristo, que abrem mão de si mesmo, que são perseguidos muitas vezes por amor a dele. Apocalipse 21, 4 vai dizer: e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, mais choro, mais dor, porque as primeiras coisas já serão passadas. Para os discípulos haverá um momento de cessar da dor, de acabar a dor. Então, qual dor que você tem? Pelo que a sua alma está sofrendo nessa noite? O que é preciso fazer para que o sentido dessa dor mude? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ah, pastor, mas agora eu entreguei minha vida para Jesus, agora acabou as dores. Meu filho, quem te falou essa mentira? Nós continuamos habitando este mundo, continuamos habitando esse corpo corruptível, continuamos no meio de uma sociedade injusta. Por agora, sofrimento, dores. Mas o amor dele é manifesto na nossa vida, de uma tal forma que a gente não consegue entender a profundidade desse amor, meus irmãos. Quando Isaac chegou na minha casa, eu fiquei muito bravo. Mas eu fiquei muito bravo, achando que eu não era merecedor de tal penitência, achando que tinha tanta gente pior que eu, porque eu vou ganhar um filho especial, porque a minha esposa seria mãe de um filho especial. Tantas mulheres que usam crack, estão ali agachadinho, fumando um. Já está na hora de nascer, o nenê sai, e elas vão arrastando o nenê pelo cordão umbilical. Daqui 3, 4 anos você vai ver a criança estar forte, saudável como um touro. E a minha esposa, que sempre servira ao Senhor, seria abandonada por ele. Não. O amor dele é muito mais profundo do que eu e você possam imaginar. É profundo e ao mesmo tempo é violento. O amor dele é tão profundo. Ele me ama tanto, ele te ama tanto, que o choro dos nossos olhos, a lágrima que cai, se for para consertar a sua vida, se for para religar o relacionamento com ele, ele vai fazer. Porque ele nos ama e nós não entendemos a dimensão desse amor, até que caminhemos com ele, e ao longo da caminhada ele vai mostrando o quanto ele nos ama e não nos abandona em nenhum momento. E diante de tudo isso, de alguém que chora, tem dores, porque realmente precisa aprender a amar o Senhor sobre todas as coisas. Aquele que chora, porque realmente nega a si mesmo. O que é que você quer da sua vida?
Ainda quer ser amigo de Deus? Ainda quer o conhecê-lo? Ainda quer experimentar dele o poder da ressurreição? Ainda quer considerar tudo que você tem, tudo que eu tenho, todo conhecimento como esterco? De nada vale? Ainda quer, por amor a Ele, perder todas as coisas desse mundo? Está disposto a isso? Está disposto a isso, meu filho? Porque quem está disposto a isso, um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, mais choro, mais pranto. Mas aqueles que não abrirem mão de si mesmo, não negar as suas vontades, seus sonhos, haverá uma fornalha onde não se apartará o choro e nem a dor eternamente. Se você quer morar com Ele eternamente, eu acredito que você queira. Se você quer perder tudo que você tem por amor a Ele, se Ele te pedir, então você precisa saber que Ele não nos poupará da dor, porque Ele não poupou o seu próprio Filho. Então pare com essa frustração. Eu sei que à primeira vista parece que um Deus que nos abandonou, que não nos ama. Onde Ele estava? Oh meu Deus, onde o Senhor estava com a minha dor? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Ele está vendo tudo, que nada sai do controle dEle. A sua vida, os seus cabelos estão contados, porque Ele é o Senhor. Ele nunca perdeu o controle de absolutamente nada. Não seria por uma pequena dor em mim e você que Ele nos abandonaria. Mas você precisa saber que Ele não nos poupará. Porque esse amor, meus irmãos, de tão profundo, ele é violento. Ele é profundo. Que se eu olho para mim mesmo, eu acho que eu sou violentado porque eu não tenho a vida que eu queria. Porque o meu sonho seria outro. Dá para você entender a profundidade desse amor? Esse amor revelado na palavra. A palavra que penetra lá na divisão da alma e do espírito. Esse amor que abre o nosso coração, rasga ao meio, para ver se tem algum caminho mau, para Ele tirar. Esse amor que pega a nossa vida, coloca de cabeça para baixo, sacode, destrói os nossos sonhos mais legítimos, para te dizer assim: ei filho, ei filha, eu te amo, tenho algo maior para você. Esse amor profundo e violento, que pega um jovenzinho, o mais novo, não livra ele da ira dos irmãos, da inveja dos irmãos, não livra ele de ser vendido como escravo, de ser caluniado por uma mulher, jogado ele na prisão, para depois ele pegar esse jovem, levantar esse jovem, para ser usado como aquele que foi usado para libertar o povo da fome. O nosso irmão José, lembra da história? Esse amor é tão violento e tão profundo, que pega um casal de idoso, dá a eles um filho que eles tanto queriam, faz nascer, brotar de novo nos lábios deles o sorriso, a alegria de ter um filho.
E anos depois, pede de volta esse filho em sacrifício para provar o amor dele. Se Deus te pedir aquilo mesmo que Ele te deu, você está disposto a dar para Ele? Está disposto? Um amor tão profundo, tão violento, que Ele mesmo, sendo Pai, deu o seu Filho para morrer naquela cruz por amor de mim e de vocês. Um amor tão profundo e violento, que o Filho, negando a si mesmo, abrindo mão da sua majestade, encarna num corpo igual ao nosso, habita entre nós. Um homem bondoso foi caluniado, açoitado, até chegar à crucificação. Como esse Deus não nos ama? Esse amor é tão profundo, tão violento, que não nos poupará da dor dessa vida, meus irmãos. É só profundo esse amor, pastor? Não, ele é ciumento. A Bíblia vai dizer que Deus tem ciúmes de nós. Sabe o que é o ciúmes? Segundo o dicionário, tem várias versões. É uma emoção complexa que surge quando se percebe uma ameaça ao relacionamento. A Bíblia vai dizer que Deus se apresenta como um marido zeloso. Como um marido zeloso, que sente ciúme da sua esposa. Sente ciúme dela se relacionar com outros amores. A adoração é só para Ele. A sua vida é só para Ele. A sua família é só para Ele. Ele não divide nada com ninguém. Esse amor é ciumento. Ele não suporta nos ver se relacionando com outros deuses. Ele não suporta ver a noiva dele olhando de lado para outro homem. Ele não suporta que nós não vivamos como filhos, conforme Ele quer que nós vivamos, meus irmãos. E como esse amor ciumento, a Bíblia vai dizer que existe um ritual dos ciúmes. Tiago vai dizer assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo constitui inimizade para com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Esse amor é ciumento, meus irmãos. Ele não divide eu e você com ninguém. Você precisa saber que Ele te ama mais profundamente do que você imagina, ao ponto de não nos poupar da dor, ao ponto de nós acharmos muitas vezes que Deus é esse, de tão profundo que Ele é, de tão profundo é o seu amor. Mas se olharmos para a cruz, nós vamos entender qual é a profundidade desse amor. Que Ele não poupou nem o seu próprio Filho, antes entregou por amor de todos nós.
Números vai relatar o ritual dos ciúmes. Quando um homem tinha desconfiança de que a sua esposa estava se relacionando com outros amores, a mulher, ela era exposta a um ritual. O sacerdote dava águas amargas para essa mulher. Se ela tivesse outros amores, tivesse adulterado, ela se tornaria estéril. Nunca mais geraria filhos. E hoje, como funciona com nós, meus irmãos? Hoje, como é a nossa vida? Não tem águas amargas para nós mais? Não tem mais dores para nós? Nós continuamos tendo dores, meus irmãos. Essa mulher era exposta a isso. E aqui era adúltera, que tinha outros amores. Ela bebia, inchava, ficaria estéril. E o que Deus faz conosco? Ele ainda nos permite tomar essa água amarga, ter dores nessa vida, para Ele revelar se eu e você temos outros amores. Dá para você entender isso? As nossas dores, as águas amargas da nossa vida, Deus usa para revelar em nós se realmente nós temos outros amores. Se o nosso amor é verdadeiramente Ele. Ele não divide, Ele é ciumento. Nós temos dores, meus irmãos. Mas Ele não nos quer deixar estéreis. Ele não nos quer matar. Para a nova aliança, esse ritual, Ele não nos mata. Porque quem morreu para que nós tivéssemos liberdade já foi o Filho dele. Quando Ele revela, através das dores que nós temos, os nossos outros amores, é para que nós nos arrependemos. É para que nós nos voltemos ao primeiro amor. É para sacudir a nossa vida e dizer assim: acorda, eu sou suficiente na sua vida. É para isso que as nossas dores, as águas amargas do nosso dia a dia, Deus usa para trazer em nós uma prova de que realmente não temos outros amores a não ser Ele. Ele não vai dividir você com ninguém. Ele não vai dividir você no domingo na casa de Deus e na segunda, na terça fora da casa dele. Ele não vai dividir você com absolutamente nada desse mundo. Ele é ciumento. Ele usa isso, as nossas dores, para que o nosso coração se volte para Ele. Acorde, para que nós realmente dediquemos a nossa adoração, tudo aquilo que nós temos, somente para Ele. Independente daquilo que nós estamos passando, porque o amor dEle não nos poupará da dor. Não morremos pelo sacrifício da cruz, porque um inocente já pagou o preço da nossa desobediência. O castigo que era para mim e para você já foi colocado sobre os ombros de Jesus. As dores não é para nos matar, é para entender qual o profundo, quão violento de amor, quão ciumento é esse amor, ao ponto de nos voltarmos inteiramente somente para Ele.
para nós entendermos que nós não precisamos de nada, meus irmãos, a não ser da presença do Filho dele na nossa vida. Que não nos falte nada, que nós já temos tudo de melhor que pode um ser humano ter, que é a presença do Pai, através do Filho. Que fomos justificados naquela cruz, os nossos pecados perdoados, levados sobre o inocente, sobre o seu próprio Filho. Fomos justificados naquele dia no madeiro. E os que não foram, os que não querem, os que sofrem por não ter Ele. O que acontece? A mulher adúltera não geraria mais filho, se tornaria estéril, incharia ao ponto de morrer. Continua do mesmo jeito, Mateus 13, 41 e 42. E o Filho do Homem dará ordem aos seus anjos, e eles pegarão, recolherão do seu reino todos os escândalos, todos que praticam iniquidade, e serão lançados numa fornalha, onde haverá choro eternamente. E aos que servem a esse Deus, que por estar aqui, sofrem as dores, porque a mulher que não adulterou, a mulher fiel, não era poupada do ritual. Ela também sentia a dor da água amarga. Mas quando ela tomava, não acontecia nada para ela. Ela saía dali e ia gerar filhos. Em nome do Senhor Jesus. Deus nos quer dando frutos. Ele não nos quer matar. A dor que sobrevém sobre a nossa vida é uma dor para nos fazer gerar arrependimento, gerar entendimento do amor dele, que ele não nos poupará, meus irmãos. Ainda teremos aflições neste mundo. Não estamos aqui imunes das dores, meus irmãos. Não desista. Não pare pelo caminho. Em o nome do Senhor Jesus. Se você sentiu a dor de estar afastado do caminho do Senhor, se reconcilie com Ele ainda hoje. Se você sente a dor de ser verdadeiramente um discípulo, um servo, não desista, continue. Porque Apocalipse vai dizer que Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Você acredita nisso, meus irmãos? Não desista. Nós iremos experimentar sim as águas amargas ainda nesta vida, mas que o Senhor Jesus possa nos encontrar fiel. E essa água amarga vai passar e não acontecerá nada, a não ser uma geração de frutos. A Bíblia vai dizer assim. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre a dor, meus irmãos. Estes nossos sofrimentos e aflições, as nossas dores, são leves e momentâneas, não durarão muito tempo. Entretanto, este curto espaço de tempo de angústia resultará, a nossa dor vai resultar em uma glória eterna sobre nós para todo sempre. Portanto, não olhamos aquilo que nós podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê. Pois o que se pode ver dura apenas um pouco de tempo, mas o que não se vê durará eternamente. A sua dor, a minha dor, está produzindo algo para a eternidade sobre a nossa cabeça. Não desista, não pare. O que mais que ele fala sobre a dor? Porque a dor vai produzir algo na nossa vida. Romanos vai dizer no capítulo 5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas dores, sabendo que elas produzem paciência.
E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança nunca falha. Está esperando a volta do Senhor? Está esperando a volta do Senhor? Como a Camila disse, oxalá se Ele puder voltar agora. Porque nesse tempo Ele já ia enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Em nome do Senhor Jesus. Entenda as dores na sua vida. Qual é o significado que ela tem? Porque uma parte, as dores findarão. Mas uma outra parte, as dores serão eternas. Qual é a sua dor nessa noite? E para terminar, esse amor é tão profundo, tão violento, tão ciumento, que esse amor atrai poucos amigos. Quantos estão dispostos a negar a si mesmo? Quantos estão dispostos a servir verdadeiramente Cristo? Quantos? Quantos? Tomem cuidado, porque a porta é estreita e pouco os que querão entrar por ela. A Bíblia vai dizer que onde Jesus passava, escuta aqui, isso é muito sério, fique em pé nessa noite. Onde Jesus passava, Ele curava a todos. O poder desse Deus era tão grande, que se só tocar na orla das suas vestes, já era curado. Esse homem só fazia o bem. Esse homem dava atenção aos marginalizados, aos que a sociedade não queria cuidar. Mas ele também tinha uma palavra de amor aos doutores. Esse homem passou aqui e cuidou de todos igualmente. Não despedia ninguém com fome. Mas uma vez ele viu o coração daquela multidão que estava o seguindo só para milagres que eles viam, só para se alimentar. Seguiam a Jesus atrás das coisas dessa terra. E ele disse: calma, eu não quero que ninguém se perca. E ele resolveu aprofundar o relacionamento. Naquele dia, fora mulheres e crianças, tinha 5.000 homens. E ele disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não é digno de mim. Aquele que não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, não é digno de mim. Mas aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, eu estarei com ele, eu habitarei nele e ele em mim. Sabe o que aconteceu? A multidão achou que o discurso era muito pesado. O que eles fizeram, meus irmãos? Lembram disso? Foram o quê? Embora. Só ficou quem, meus irmãos? Quantos ficaram, lembra? Só os discípulos. E ele pergunta a esses discípulos: acharam duro a minha palavra, o meu discurso? Vocês também não querem ir? Esse amor é tão profundo, tão ciumento. É um Deus que não divide nada com ninguém.
vai atrair poucas pessoas. E você está disposto a ser amigo dele? São poucos. É muito pouco. Porque o dia que ele disse: não, eu quero te apresentar o reino do céu. Eu não quero só curar você que é cego, você que é coxo. Eu não quero dar só de comer para você, para amanhã você estar com fome de novo. Não. Eu quero levar você no nível de relacionamento, que a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Você quer isso? Está disposto a sofrer por Ele? Está disposto a renunciar a você mesmo, a negar você mesmo? Eu não estou dizendo que não dói, eu estou dizendo que Ele não vai te poupar da dor, porque Ele te ama profundamente. Que Ele vai te dar água amarga para beber, para provar que você não tem outros amores, que você o ama verdadeiramente. Ele não vai te matar, porque Ele já fez isso no seu lugar. Mas um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor. O meu filho vai receber um corpo glorificado. Eu não vou precisar gritar: meu Deus, me socorre. Nem você com a sua dor. Está disposto? Vai doer, porque doeu nele. Ele deu o que ele tinha mais precioso naquela cruz, por te amar profundamente. Está disposto? Negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e segue-me, em nome do Senhor Jesus. Hoje começa mais um mês. A graça liberada lá no Calvário está sobre a nossa vida. É ela que não nos deixa pirar a cabeça, parar. É ela que nos faz entender quão profundo é esse amor. É ela que nos diz: meu filho, continua, porque eu te amo. Está disposto? O seu descanso não é aqui. Pare de se lamentar porque perdeu algo que é corruptível. Pare de ser um crente frustrado, achando que Deus te deve alguma coisa. Ele já deu o que Ele tinha de precioso para você. Glória a Deus, aleluia. Ele não nos deve nada. Obrigada. Entenda isso, porque Ele não pula lição. Enquanto você não aprender, você não vai passar por isso. Aleluia. Está disposto, meu filho, minha filha, cara a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Mestre, sabendo que a direção desse caminho é a crucificação de você mesmo, das suas vontades, dos seus desejos. Está disposto? Em nome do Senhor Jesus, saia daqui sem nenhum outro amor a não ser de Jesus Cristo. Amém. Se você quer cantar, se você quer esse amor, cante juntamente conosco. Medite nessa letra desse hino. Faça a sua oração. De repente essa água amarga está aí na sua vida, dando no seu interior dores. Mas não é para te matar, é para te provar se você tem outros amores além dele.
porque ele é ciumento. Ele não vai dividir você com ninguém. Será que o teu amor, Senhor, pode ser assim tão violento, que não me poupará da dor até me ter por inteiro? Ele não quer metade. Será que teu espírito pode ser assim tão ciumento, que marcará o encontro nos extremos do meu sofrimento? Tu terás o meu coração de um jeito ou de outro. Está disposto a servir Ele, mesmo com dores? E nada irá me separar de ti. É isso mesmo que você quer? Na armadilha, cuidado, de euforia, sem Jesus não tem felicidade. É uma armadilha. Essa euforia do mundo. E nem na agonia. Lá Ele também está manifestando o amor dele sobre a nossa vida. Tu terás o meu coração de um jeito ou de outro, e nada irá me separar de ti. Na armadilha de euforia, serei teu. Na armadilha da agonia, serei teu. Poucos amigos. Poucos amigos. Me estarrece a maneira que desejas teus amados, e se é assim que tratas teus amigos, não me impressiona que tenhas tão poucos. Me estarrece de deixar a gente a maneira que desejas teus amados, e se é assim que tratas teus amigos, não me impressionas que tenhas tão poucos. Mas eu quero ser teu amigo, Deus. Custe o que custar, venha o que vier, quero te conhecer, pois ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas quando Ele vier, seremos como Ele é, pois ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas quando Ele vier, seremos como Ele é. Tu terás o meu coração de um jeito ou de outro, e nada irá me separar de ti. Na armadilha de euforia, serei teu. Na armadilha da agonia, serei teu. É isso mesmo? É isso mesmo que você quer? É poucos amigos. É isso mesmo? Hoje nós o conhecemos em parte, mas haverá um dia
que o conheceremos como Ele é. Está esperando a volta do Senhor Jesus? Está esperando a volta do Senhor Jesus? Amém? Amém. Ele não nos poupará da dor, porque Ele nos ama profundamente.